E aqui é um cromatógrafo líquido, desculpe, líquido convencional, tá? Que é um HPLC. Esse HPLC ele vem com 4 sistemas de solventes, ou seja, você pode fazer uma eluição com variação do gradiente de polaridade de solventes. Não precisa necessariamente começar com o sistema isoprático. E você pode ter uma grande variação de proporções de solventes e força do solvente, o que faz com que uma separação química pode ser muito mais eficiente. Esse sistema então tem injeção manual de 1 a 20 microlitros. Aqui dentro do equipamento então você tem as bombas de mistura. Aqui tem todos os septos de conexão, esses septos são de Teflon. Deve ter um cuidado muito grande com esse equipamento, uma vez que ele tem que fazer uma lavagem pelo menos periódica, para que não se acumulem, principalmente com meio aquoso, as substâncias aqui nessas regiões, fazendo com que possa ocorrer vazamento e diminuição da pressão. A coluna que é utilizada aqui é uma coluna que pode ser de fase normal ou fase reversa. Essa aqui é uma coluna VP-ODS de fase reversa, né? Não, ODS fase reversa. E uma pré-coluna. O que é uma pré-coluna? É uma coluna com a composição, não vou abrir, é uma composição igual ou similar à da coluna, e ela tem a finalidade de, caso tenha alguma impureza, algum contaminante, evitar que chegue na coluna. Uma vez que uma coluna dessas custa no mínimo R$5.000 e uma pré-coluna na faixa de R$1.500 a R$2.000. Então aí você evita uma degradação rápida da coluna. Então aqui eu tenho uma sílica de alta homogeneidade de partículas, uma vez que quando você vai fazer a eluição, essa eluição em alta pressão, ela evita aquela eluição convencional com caminhos diferenciados, né? Uma vez que a partícula homogênea e a alta pressão garante que a eluição seja rápida e ocorra uma separação dos analíticos de forma bem efetiva. Quando você vai fazer a programação na leitura, você seleciona os comprimentos de onda, no caso aqui 2 comprimentos de onda, normalmente associados aos grupos funcionais presentes na amostra que você quer analisar. Qual o problema desse tipo de análise? O detector dele é um DAD e UV. De modo geral, eu analiso e eu identifico que saiu um analito. Saiu um analito, só que eu não tenho a confirmação de qual é o analito que foi eluído. Para isso, eu preciso então fazer uma eluição com os padrões que eu quero analisar, identificar os espectros e os tempos de retenção. Com os espectros de UV e os tempos de retenção, eu confirmo se o que está sendo eluído é o meu analito ou não. Como eu não tenho os padrões, eu posso utilizar esse equipamento de modo a verificar uma reação química, acompanhar uma reação química. Como? Eu tenho um reagente e um produto com polaridades diferentes. À medida que eu vou fazendo a eluição, eu vou acompanhando o desaparecimento do reagente e o aparecimento do produto. Eu acompanho uma reação química. Se eu tiver os reagentes padrões, eu posso simplesmente fazer uma análise da minha matriz. Qual o problema disso? Dependendo do tipo de componentes que tiver na minha matriz, eu vou ter um sinal específico de acordo com os comprimentos de onda que eu estou analisando. No entanto, eu posso ter uma mistura de componentes que eu não consigo detectar. É um problema muito muito complexo quando eu analiso alguma coisa por HPLC. Então eu vou ter aqueles componentes que eu consegui identificar, que são os meus padrões, que eu sei o tempo de retenção, e eu sei o espectro do UV, e um monte de componentes que eu não conseguirei identificar. Então isso aí causa que eu vou ter sinais identificáveis e sinais não identificáveis. Outro cuidado que eu tenho que ter, quando eu vou fazer uma análise com esse tipo de equipamento, normalmente o ideal a fazer é uma curva de calibração por adição de padrão. Uma vez que o efeito da matriz pode interferir no sinal ou no pico do analito. Então aqui eu coloco uma e eu posso acompanhar a análise a partir de uma eluição. Tá, professor, mas qual é a rampa de eluição que eu vou utilizar? Normalmente é mesmo uma rampa de eluição próxima à da CCD, da camada delgada. Então você previu a eluição utilizando uma plaquinha
um eluente em uma cubeta e vai utilizar essa rampa de diluição no crematório. Fora isso, qual a importância dele? Aqui eu analiso compostos polares, compostos que têm pontos de ebulição em massas molares maiores do que o cromatógrafo gasoso. Então, o cromatógrafo gasoso é mais associado a compostos voláteis e os demais componentes HPLC. Extrato ou essencial. Então, de modo geral, eu posso dizer isso. Analisei o extrato, analisei o óleo essencial e analisei a matriz inorgânica do solo, ou das folhas, ou do extrato, e aí eu tenho uma análise fisiológica completa. Então, você pode analisar os metais, associar os metais às enzimas, as enzimas associar ao metabolismo da planta secundária, principalmente, verifica os componentes que estão no óleo essencial e no extrato. Aí você pode dizer, olha, esse tipo de adubação, esse tipo de incremento fez com que a planta aumentasse a produção de certos metabólicos, e aí você tem uma eficiência maior de produção. E a química, quando fala em produtos naturais, ela não é uma ferramenta, mas sim é uma associação com a agronomia. Se for levar apenas como análise, ela é uma ferramenta. Mas quando você tem um diálogo entre as duas áreas, você tem um trabalho completo de análise, tanto na matriz do solo, quanto a fisiologia da planta a partir de metais e componentes. Então é isso que é a finalidade da disciplina de análise instrumental.